E a ideia aqui é um pouco falar do trabalho do Banco Central, explicar um pouco como a gente vê a trajetória de taxa de juros e falar um pouco do que a gente fez e das consequências do que a gente tem feito, de como a gente consegue olhar para frente, né, o cenário. Então, acho que primeiro lembrar um pouco o que foi feito na pandemia. Aqui a gente tem, desculpa pelo gráfico cheio de dados, mas é só para dar uma ideia de que o Banco Central enxergou a pandemia muito rápido, fez a maior medida de liquidez do mundo, em termos de dar liquidez ao sistema financeiro, entendendo que haveria restrição naquele momento, fez também uma medida de liberar capital para os bancos. No ano da pandemia, o crédito no Brasil cresceu 23,6%, foi o maior crescimento de crédito do mundo no ano da pandemia. Aqui estão todas as 19 medidas que nós fizemos, obviamente não vou comentar todas, mas tinha um potencial de alcançar mais de 2 trilhões. Queria agradecer ao Adolfo, que está aqui em algum lugar, que ajudou aqui a confeccionar as medidas. A gente ficou aí 2 meses trabalhando para confeccionar as 19 medidas para que o Brasil passasse bem durante a pandemia. Vou explicar um pouco como é que a gente trabalha, que eu acho que é super importante, porque é um trabalho muito técnico, né, e o que acontece é que acaba, com esse anseio, né, da queda de juros, a gente acaba vendo um elemento político, né, num trabalho que é puramente técnico, né. Nosso trabalho é técnico no sentido que a gente olha 3 coisas. Como é que é a tomada de decisão do Banco Central? E lembrando que a gente segue aqui o sistema de metas, que é um sistema que tem um sucesso enorme, que é seguido por grande parte dos países no mundo. Então, a gente olha a inflação corrente. Quando a gente olha a inflação corrente, a gente tenta identificar na inflação corrente se tem algum elemento de tendência, se tem algum grupo da inflação que está saltando aos olhos, se a gente consegue identificar na inflação corrente alguma coisa que é passageira, que é uma coisa que é mais estrutural. A gente olha também o hiato do produto, que é basicamente qual é a capacidade da economia, no presente momento, de crescer sem gerar inflação. Então, a gente olha a inflação corrente e olha a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação. Isso é feito através de vários modelos, né? Tem uma equipe muito grande do Banco Central que fica fazendo modelagem, são 2 dias de reunião, tem um dia inteiro que é só de revisão de modelos. Então, a gente fica qualificando qual é a capacidade, né, que a economia tem de crescer sem gerar inflação. E depois, como tudo que a gente faz demora mais ou menos de 6 a 12 meses para ter feito, a inflação de hoje eu já não tenho mais instrumento para remediar. A inflação de 2 meses daqui para frente eu também já não tenho mais instrumento. Então, eu tenho que olhar para frente. O nosso instrumento, como leva de 6 a 12 meses para fazer efeito, eu tenho que olhar a expectativa à frente. Então, a gente olha a expectativa de inflação e a gente olha a expectativa de inflação de várias formas. A gente olha a expectativa de analista, a gente olha as inflações implícitas no mercado, a gente olha, às vezes, índices de consumidor. Então, assim, é uma amostragem ampla. Quando a gente olha nosso sistema de meta de inflação, a gente vê aí as bandas que a gente adotou e desde o começo da implementação do sistema de metas. Eu escuto muito as pessoas dizendo, não, mas o Banco Central do Brasil nunca respeita a meta. Na verdade, a gente passou da banda de cima da meta 7 vezes, que curiosamente é o mesmo número de vezes que o Chile passou, que o Peru passou, acho que a Colômbia foram 8 vezes. Então, está mais ou menos na média dos países que adotaram a meta de inflação, o sistema de metas, mais ou menos nesse período. A gente vê que a meta é cadente, a gente tem uma meta que vai até 3%, né? E que a gente tem aí seguido as bandas, e que grande parte do tempo tem ficado dentro das bandas. Tem também um debate sobre metas, que é super importante no Brasil, e aqui a gente mostra mais ou menos a trajetória das metas, comparando com alguns outros países. Então, a gente vê que em 2021 e 2022, a gente veio com a meta cadente. Olhando os anos 23 e 24, o Brasil, na verdade, se encaixa, né, com uma meta de 3% nesse grupo de países que tem meta de 3%, tem um outro grupo grande que tem meta de 2%, tem alguns países que têm meta diferenciada. Aqui, notadamente, a gente tem a África do Sul, que tem uma meta de inflação mais alta, e a Índia, que tem uma meta mais alta e uma banda mais alta, porque lá o componente de alimentos na cesta é muito grande, e alimentos é muito volátil, então eles adotaram dessa forma. E aí a gente olha uma parte do que a gente usa no nosso instrumental, que é a expectativa de inflação, e aqui tem uma coisa interessante que aconteceu. De novembro para cá, as expectativas de novembro do ano passado para cá, as expectativas de inflação começaram a se deteriorar, né? Tanto 2025 como 2026. Aqui tem um debate de o que é incerteza fiscal e tem um debate do que é o debate sobre a meta de inflação, né? Uma vez que o executivo fala da meta, o mercado entende que a meta pode subir, então ajusta um pouco também. A gente olha também a parte de mercado,
a gente vê até curiosamente que as inflações de mercado vinham caindo e mais recentemente, mais ou menos nos últimos dias, aí, ela deu uma volta com o anúncio do texto do arcabouço, mas ela está num nível assim, ainda bem abaixo do pico que a gente teve ali, vamos dizer assim, no momento de maior incerteza. E aí a pergunta mas será que vale a gente seguir o sistema de meta? Será que esse sistema de meta é eficiente? Será que a gente está fazendo a melhor coisa? E a gente olha exemplos de países que tinham um sistema de meta e que abandonaram o sistema de meta. Acho que a Argentina, notadamente, é um país que primeiro aumentou a meta, depois aumentou a meta achando que isso ia dar flexibilidade, e então resolveu cair os juros. A gente vê aí no cronograma exatamente o que aconteceu, e a gente tem a comparação da inflação brasileira com a Argentina, que vinha mais ou menos parecida, e aí a inflação argentina, então, disparou, nos últimos anos, um abandono total do sistema de meta, um abandono total da autonomia do Banco Central e um preço muito caro que os argentinos estão pagando hoje. A Turquia é um caso mais ou menos parecido, onde a gente vinha com um sistema de meta, que até é um sistema de meta que funcionava relativamente bem, e aí, ao longo do tempo, foi testada uma nova teoria de que você poderia se endividar um pouco mais, localmente, em moeda local. O que aconteceu realmente na Turquia foi que, eventualmente, foi se abandonando o sistema de meta, a inflação foi subindo, e, no caso da Turquia, onde sentiu mais foi na moeda, a moeda desvalorizou mais de 100%. A inflação hoje lá está em torno de 70%, e tem um juro real negativo. Então, para aqueles que acham que o juro real negativo é sinal de um país saudável e de crédito abundante, basta olhar para a Turquia, que tem um juro real negativo, não tem crédito abundante, não é saudável, e foi um dos maiores aumentos no índice de pobreza dos últimos tempos. Então, aí a pergunta o Banco Central atua de forma autônoma ou ele, em algum momento, é agente político? A gente escuta muito isso também, E eu acho que é importante aqui a gente categorizar o que o Banco Central tem feito. E esse gráfico da direita mostra, basicamente, que o Banco Central fez a maior alta de juros no ano de eleição na história do Brasil e do mundo. Eu tinha, primeiro, olhado só o mundo emergente, depois olhei todos os países. Nunca houve uma história de juros no ano de eleição. Inclusive, se a gente olhar 15 meses da eleição, que é quando começa já a fazer efeito os juros, nunca teve nada parecido. Então, mostra que o Banco Central atua de forma bastante independente durante o processo de eleição. E isso tem várias vantagens, porque na política monetária, quando você atua antes, o custo é menor. E aí a gente fez a pergunta, mas e se a gente não tivesse feito isso? E se o Banco Central não tivesse subido os juros no período de eleição? Então, tem alguns modelos para a gente ver o que é o contrafactual. Essa metodologia está aberta para quem quiser verificar. Então, basicamente, se a gente não tivesse subido os juros, a inflação não seria 5,8%, seria 10%. A inflação esperada no outro ano seria 14%. E se isso tivesse acontecido, basicamente, a gente teria que estar com juros de 18,75 hoje, para ter o mesmo objetivo, e a gente teria, muito provavelmente, que subir os juros para o ano que vem, colocando o país numa recessão, alguma coisa entre 3% e 4%, que foi um pouco o que aconteceu na última vez que o Brasil tentou cair os juros sem ter condições de credibilidade. Então, a gente olha um pouco o tema da inflação no Brasil. Esse gráfico, à esquerda, abaixo, e à esquerda, eu acho que é um dos mais importantes. Ele basicamente compara a inflação do Brasil com a inflação da média do mundo desenvolvido. E a gente vê que a gente tem momentos que os choques globais geram inflação no Brasil e tem momentos que o Brasil tem inflação sozinho. Então, a gente vê ali nos anos de 14 e 15 que o Brasil basicamente teve uma inflação sozinho. E como nesse último ciclo o Banco Central começou a cair os juros, começou a subir os juros bastante antes de vários outros países, a gente vê ao contrário, que a inflação brasileira está bem abaixo da média da inflação do mundo desenvolvido. Então, mostra, quando a gente olha, inclusive, esse gráfico, que tem as linhas de desvio padrão, que é uma situação bastante atípica, sucesso de combater a inflação na forma como foi feito. E tem um argumento também que eu escuto muito, não, mas a inflação é de oferta. Então, se a inflação de oferta não precisa juros. Bom, não é isso que a gente identifica. Primeiro, quando a gente disseca qualquer componente de oferta e de demanda, a gente chega à conclusão clara que hoje tem muito mais componente de demanda do que oferta. Depois, é importante dizer que mesmo que a inflação fosse de oferta, os bancos centrais têm o dever de combater o que a gente chama de efeitos secundários, que é quando os efeitos da inflação de oferta se propagam na cadeia. Perdão. E aí, o que acontece quando a inflação sai de controle? Por isso que a missão do Banco Central é tão importante no combate à inflação e precisa persistir.
Tem vários estudos, inclusive para eventos hiperinflacionários brasileiros, que mostram que as empresas brasileiras se adaptam rapidamente, né, à inflação mais alta. Os ricos, as pessoas que têm recursos, se adaptam mais rapidamente, mas os pobres não. A inflação é um grande instrumento de desigualdade, de aumento de pobreza. Eu tinha vários exemplos, eu não tenho como apresentar todos aqui, eu vou apresentar na CAI mais exemplos, mas tem um exemplo aqui da Argentina, onde a gente vê que saiu um índice, esse é mais recente, saiu semana passada ou retrasada, um grande aumento da pobreza e da pobreza extrema gerada pela inflação, porque quem tem menos recurso não consegue se proteger da inflação, quem tem mais recursos consegue se proteger, e as empresas, e aí tem um caso brasileiro específico, que a gente consegue ver que as empresas, de uma certa forma, conseguem se proteger da inflação. Por isso que a missão do Banco Central, de ter certeza que a gente combateu a inflação, é muito importante. A gente precisa passar a mensagem que a inflação é um imposto regressivo, o governo ganha dinheiro porque abre mais espaço fiscal, as pessoas perdem, né? Quem tem dinheiro se protege, quem não tem não se protege. E aí a gente se pergunta, mas por que os juros são altos no Brasil? E é um trabalho aqui, o Isaac conhece bem alguns desses gráficos aqui, mas tem um tema principal, que é a nossa recuperação de crédito, é baixíssimo. A gente só está melhor do que Zimbábue, Turquia, Burundi e Venezuela, em termos de recuperação de crédito. Então, aqui tem um tema da recuperação no crédito ser um processo judicial longo, demorado. E tem também um tema muito importante, que é os indicadores de risco. Então, quando a gente olha por que os juros é alto, e aqui, obviamente, eu não vou ter tempo para explicar tudo, a gente divide na parte de canal de política monetária, ou seja, a potência da política monetária, e na parte, vamos dizer assim, estrutural. Essa aqui é a parte estrutural. Então, a gente tem recuperação de crédito baixa, a gente tem uma dívida bruta, né, do governo brasileiro, que é bem maior do que a média dos países emergentes, a gente tem uma taxa de poupança menor e a gente tem aí um crédito espelhado num instrumento chamado CDS, que é o Credit Default Swap, que o Brasil é bem acima de vários outros países. E aí tem uma parte que é a parte de canal, né, o canal da política monetária. Por que às vezes, quando eu quero fazer um ajuste, eu tenho que subir mais os juros que outros países? Porque isso funciona como se fosse uma tubulação, né? E às vezes a tubulação, se ela está mais entupida, eu tenho que aumentar a pressão de água para fazer o mesmo efeito. O que significa a tubulação de política monetária estar entupida? Bom, uma das coisas que explica, tem outras, de novo, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo aqui, mas essa é a principal. Uma das coisas que explica é quando a gente tem um percentual de crédito muito grande direcionado, né? Então, se eu tenho um percentual de crédito muito direcionado, quando eu mudo a política monetária, eu não tenho influência sobre esse percentual. Então, é como se o tubo tivesse um pouco entupido, para fazer a mesma pressão, para fazer o mesmo efeito, eu tenho que colocar mais pressão. É o efeito também que a gente chama da meia entrada. Então, se eu vendo muita meia entrada, a entrada principal tem que ser mais cara para compensar. E aqui a gente tem um gráfico comparando, né, esse percentual de direcionamento. E vê que o Brasil tem 40%, os outros países na média têm 4%, o México aparece ali um pouquinho mais alto, mas o México, o crédito direcionado não tem subsídio, então é um pouco diferente do Brasil. Então, isso aqui explica, em parte, por que às vezes, os nossos juros tem que ser um pouco mais alto, porque a potência da política monetária é um pouco mais baixa. E por isso que a gente diz que ter um componente de crédito subsidiado muito maior faz com que a política monetária tenha menos efeito. Isso significa que a taxa de juros estrutural da economia, quando eu tenho muito crédito subsidiado, ela é maior. Isso não é porque eu acho A ou B ou é correto ou errado. Isso é uma coisa que sai, né, é um estudo que sai, né, da relação entre a potência da política monetária e o espaço que a gente tem. E aí a gente fala, bom, mas a taxa de juros reais no Brasil é muito alta? E eu vejo muita narrativa, não, a taxa do Brasil é o dobro da segunda. Não existe isso, né? Obviamente, se você medir uma coisa que aponta contra a média, um país que já subiu os juros enquanto os outros estão subindo vai ser distorcido. Então, o que a gente faz? A gente primeiro precisa medir contra a inflação cheia, dado que a nossa inflação, contra o núcleo da inflação, dado que a nossa inflação cheia tem a contaminação da desoneração que a gente teve de preços de telecomunicação, de gasolina, de energia elétrica. Então, isso afetou um pouco a inflação cheia. Então, quando a gente olha os núcleos, a gente vê que a taxa de juros real do Brasil ela é alta, é mais alta, mas não está muito distante dos outros, né? Outra coisa que a gente diz, não, mas a taxa de juros real sempre no Brasil agora é um absurdo, está mais alto do que sempre foi na história. Também não é verdade. Quando a gente olha o gráfico aqui, a gente olha o período de 2014 a 2019, a taxa de juros do Brasil era mais alta, real? Era bem mais alta em relação à média do que ela é hoje. Então, a gente viveu com um tempo de taxa de juros real bem mais alta. Aliás, vamos olhar essa linha azul grossa aqui e a de baixo, para a gente ver que a gente teve um tempo onde a gente tinha taxa de juros real alta e os outros países não tinham. E agora a taxa de juros real do Brasil está alta, mas os outros países também estão. É bem diferente do passado. O que mostra que ter feito o ajuste monetário rápido
teve uma influência muito grande nisso, como eu mostrei naquele exercício contrafactual anteriormente. Então, de novo, aqui a mensagem é: a nossa taxa de juros real estrutural é alta? A gente precisa trabalhar para combater isso? Precisa. A taxa de juros real hoje é uma anomalia em relação ao que era no passado? Não, ela é mais baixa que a média. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho rápido e foi feito de forma eficiente. Perdão. Uma outra coisa que eu sempre escuto: não, a gente precisa cair os juros porque a gente precisa estimular o crédito. Bom, o juros só funciona no crédito se ele tiver credibilidade, porque os juros atua numa coisa que a gente chama de condições financeiras, que são as condições gerais de liquidez da economia. Então, a gente teve momentos no passado, tem um aqui muito fácil de ilustrar, onde nós caímos os juros, viemos de um movimento de queda de juros, mas, aqui a gente olhar 2011, 2012, a gente veio caindo os juros. Se a gente pegar que os juros levam mais ou menos 12 meses para fazer efeito, ao invés de subir o crédito, ele caiu. Então, a gente caiu os juros e o crédito caiu, porque não existia credibilidade naquele momento para fazer aquele movimento. Lembrando que os juros que o Banco Central decide são os juros de um dia. Todo o resto dos juros, quem decide são as pessoas e as empresas que emprestam para o governo. E elas fazem o preço de acordo com o risco que elas entendem que o governo tem. Então, é importante mencionar aqui que a gente teve um caso específico na história onde a gente caiu os juros, o crédito não só subiu, ele começou a cair, depois teve que reajustar os juros e o crédito foi negativo nominal pela primeira vez na história do país. Então, mostra que se a gente faz um ajuste de juros sem ter as condições, o resultado é muito desastroso no crédito. Perdão. E aí uma pergunta é: mas o que a gente faz ao longo do tempo para melhorar o crédito em termos de spread? Isso é um trabalho que o Banco Central tem feito, junto com a FEBRABAN, junto com os bancos, e tem dado efeito. Se a gente pegar o que melhorou a profundidade no mercado de capitais, o que melhorou os produtos estruturados no Brasil, a gente tem um gráfico que mostra aqui bem claro. Para o mesmo nível de Selic, as bolinhas são o mesmo nível de Selic. A gente tem uma taxa de juros média, hoje, de 58 contra 71. Se a gente olhar aqui no gráfico, na tabelinha da direita, eu fiz todos os produtos, a mudança que teve, de dezembro de 2016 para fevereiro de 2023, exatamente quando a Selic estava na mesma taxa. Então, eu peguei uma taxa de Selic lá atrás, uma taxa de Selic agora, e disse: olha, as medidas que foram feitas baratearam o crédito. Poderia ter sido melhor? Claro que sim, mas teve um efeito bastante relevante aqui, em alguns casos caindo 12%, 15%, 16%. Obviamente, a gente precisa continuar trabalhando, é um trabalho que a gente tem que fazer sempre, tem que ter mais medidas de crédito, mais medidas de fomentar o mercado de capital. Aqui são todas as medidas, a apresentação está à disposição para quem quiser ver, não vou ter tempo de passar, mas a gente fez mais de 40 medidas para melhorar o mercado de crédito nos últimos 4, 5 anos. Bom, aí a gente fala: mas o Banco Central não tem agenda social? Claro que tem. O Banco Central tem uma preocupação enorme com as pessoas. Nossa principal preocupação é com o bem-estar das pessoas. E com crédito, ter crédito barato, mas de forma sustentável. Então, a gente identificou logo no começo que o cooperativismo era uma forma de crédito barato. Vamos incentivar o cooperativismo. É mais barato, é mais direcionado, atinge o pequeno, às vezes, o pequeno agricultor. Então, a gente fez um programa com mais de 20 medidas no cooperativismo, e aqui está o resultado do aumento do crédito cooperativismo em relação ao resto do crédito. E a gente mostra aqui em relação ao breakdown de se é pequena, grande ou média empresa. Então, um grande trabalho foi feito no cooperativismo. Eu acho que os parlamentares que representam as cooperativas reconhecem isso, é um trabalho que a gente fez. Aqui eu quero agradecer ao diretor Paulo Sérgio, que fez esse trabalho e que entende muito de cooperativa. Outra coisa é o microcrédito. O microcrédito é o crédito que gera inclusão, é o crédito que você vai na comunidade, que você dá para a pessoa para abrir aquela lojinha, para abrir aquele pequeno comércio. Esse é um crédito que estava esquecido no Brasil, ele vinha de 3 anos de queda. A gente fez um programa enorme de microcrédito, olha o que aconteceu com o microcrédito, olha a subida do microcrédito. Essa é uma agenda social do Banco Central. A gente estimula o microcrédito, a gente fez várias mudanças na legislação de microcrédito. Então, é importante entendendo como é que a gente olha isso. E aí, a parte de tecnologia, que aí é onde a gente teve o maior movimento de inclusão financeira dos últimos tempos. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, um gráfico do Pix, com todos os outros sistemas feitos no mundo. Então, a gente vê um gráfico de adoção do Pix, a gente vê que realmente foi uma coisa que nunca aconteceu na história. A gente vê o crescimento. E aqui é um estudo feito pelo BIS que mostra a inclusão financeira com o Pix. Então, a gente tem uma linha azul, que é o total de usuários de Pix, e a gente tem a linha vermelha, que é a bancarização. Então, a gente vê que, à medida que o Pix entrou, as pessoas se bancarizaram. Teve mais ou menos uns 9 milhões de contas que foram abertas. Hoje, a gente sabe que até quem é a pessoa que pede dinheiro no sinal de trânsito ou vende aquela coisa na rua, usa Pix, né? Inclusive, eu tinha um vídeo aqui que me falaram que eu não podia mostrar, porque eu tenho que preservar a identidade das pessoas, né, que é lá
lá do estado do nosso querido senador Davi, que é tartarugalzinho, que é uma pessoa que deu um depoimento que diz que na cidade não tem banco, não tem nada e tudo é feito com Pix. E que antes eles tinham que mudar, ir para outra cidade para fazer negociação e agora é tudo feito com Pix. Então isso mostra a influência do Pix na vida das pessoas. E aqui no gráfico da direita mostra que quanto mais pagamento instantâneo você tem, mais você formaliza a mão de obra. Tem uma agenda de Open Finance importante também, não vou ter muito tempo para falar, mas é para gerar competição no sistema financeiro. A gente tem avançado bastante nela. Tem o Real Digital, que é uma inovação. O Brasil vai ser um dos primeiros a ter o piloto, a Índia já teve, a gente vai fazer aqui já no mês que vem, começa o piloto do Real Digital. A gente tem alguns projetos em relação a isso. E isso aqui é como vai funcionar, como a gente entende que vai ser o sistema financeiro daqui a 1 ano e meio, 2. A gente vai ter um aplicativo onde você vai ver todos os seus bancos. Hoje você já consegue entrar no seu banco e ver informação de outros bancos. Já tem bancos que estão enviando mensagem para os clientes quando eles têm cheque especial para mudar para outro produto. Isso significa competição online, com comparabilidade e portabilidade instantânea. Então, essa é uma agenda muito importante. Então, eu queria aqui só fazer um resumo de tudo dos pontos mais importantes que a gente falou, para que fixe bem. Então, o Banco Central tomou várias medidas de enfrentamento, né, da Covid, inclusive caiu os juros para 2%. Foi o primeiro Banco Central, um dos primeiros a subir juros, e foi o primeiro a ter uma inflação caindo, né, em relação ao pico de inflação. Identificou rápido que tinha um elemento de demanda. A decisão do Banco Central vem de um framework técnico, olhamos a inflação corrente e ato expectativa. O Brasil tem uma meta de inflação compatível com a de vários outros países emergentes. A inflação desancorada faz com que o custo de desinflação seja muito mais alto, muito mais duradouro. Países que abandonaram um sistema de meta entraram em um ciclo de inflação muito alto. O BC sempre atuou de forma autônoma e fez grande subida de juros em anos de eleição, como eu mostrei aqui também. Se o BC não tivesse feito isso, teríamos uma inflação hoje provavelmente muito descontrolada e um custo para a sociedade de trazer a inflação de volta muito maior. A inflação é o imposto mais regressivo que existe, transfere poder de compra, né, do governo, das pessoas para o governo, e é um causador de desigualdade. O Brasil sempre teve juros reais mais altos, mas agora são inferiores à média e precisamos trabalhar para que eles caiam mais. O Brasil tem diversas causas específicas que explicam isso. As reformas estruturais feitas nos mercados de crédito fizeram que o spread caísse muito nos últimos 4 anos, como eu mostrei aqui também. O BC teve a maior agenda inclusiva da história, né, com cooperativismo, microcrédito, educação, e nos últimos 5 anos promoveu a maior revolução financeira que a gente viu nesse país, através do PIX, que é só o começo, porque tem outras coisas que estão vindo na seguida. O Banco Central é um órgão técnico que toma decisões baseadas em critérios técnicos e transparentes. O timing técnico é diferente do timing político, e por isso que a autonomia é importante, para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político. O custo de combater a inflação é alto e é sentido primordialmente no curto prazo, mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene. Espero, através de eventos como esse, poder explicar à sociedade o trabalho do Banco Central e a contínua preocupação que temos com o bem-estar dos brasileiros. Muito obrigado.